tercetos, né? A trova, ela é o poema composto de uma estrofe de 4 versos com 7 sílabas poéticas, o que a gente chama de redondilha maior, certo? Bom, métrica é uma coisa bem... não é fácil da gente entender, mas é a medida, o tamanho de cada verso, tá? Então, o tamanho do verso a gente vai chamar de métrica. E a gente não mede... a gente mede a partir do número de sílabas. Só que não é de sílabas normais, como a gente conhece. Tem algumas regrinhas. É o que a gente chama de sílabas poéticas. Como é que a gente consegue identificar as sílabas poéticas? Como é que a gente faz? Aí tem umas regrinhas aqui. Então, os ditongos crescentes, eles formam apenas uma sílaba, né? 2 vogais podem formar apenas uma sílaba quando elas se encontram no final, uma no final e a outra no início da palavra seguinte, né? Então, é assim que a gente vai medir o tamanho dos versos. Outra coisa, a última sílaba poética do verso, ela é a sílaba tônica da palavra. Então, se a sílaba tônica da palavra, ela é, por exemplo, uma palavra que termina, que ela é... Pausa para os espirros. Se a última palavra, ela é uma paroxítona, por exemplo, que a sílaba tônica dela é a penúltima, então aquela última sílaba, ela não tem valor poético. É a sílaba mais forte a gente vai parar na sílaba mais forte da última palavra do verso. Nesse caso aqui, o amor é fogo que arde sem se ver. Esse ver é uma palavra só, então ela é a sílaba tônica. Mas deixa eu ver qual é o último. Olha aqui, né? Alma minha gentil, que te partiste. Partiste é uma palavra paroxítona, em que a sílaba forte dela, a sílaba tônica dela, é o tis. Então, a gente termina o escalonamento, que é a contagem da medida dos versos, na última sílaba tônica do verso, né? Então, o ti não conta. A gente termina a contagem em tis. É bem difícil isso, é verdade, mas graças a meu bom Deus, não vai cair no SSA nem no Enem. Fé. Nunca mais caiu. Faz muitos anos que não cai. Mas, enfim, vamos lá. Bom, entre os versos mais empregados no poema, nós temos o pentassílabo, o redondilha maior, que é composto de 5 sílabas. Então, o verso que tem 5 sílabas poéticas, nós chamamos de redondilha menor. O heptassílabo, ou redondilha maior, que é composto de 7 sílabas poéticas. O decassílabo, que é composto de 10 sílabas. E o dodecassílabo, ou os versos alexandrinos, que é composto de 12 sílabas poéticas. Tá? O clássico, o tradicional, aquele que os poetas da nossa literatura mais usam, são os versos decassílabos e os versos alexandrinos, tá? A nossa tradição trabalha mais com versos de 10 ou de 12 sílabas poéticas. Vamos falar um pouquinho de ritmo, tá? Então, o ritmo é exatamente aquilo, é marcado exatamente pela sucessão de sílabas átonas e tônicas. Então, essa questão da tonicidade dos versos, né, é que dá o ritmo do poema. Então, vamos lá. Então, outra coisa importante são as rimas. E a rima é exatamente o resultado de sons iguais ou parecidos entre as palavras. Ela pode vir no meio ou no final dos versos, tá? Geralmente é no final, mas algumas vezes em poesias raríssimas
essa rima, ela pode vir no meio, tá? Dos versos. Então, a gente classifica as rimas tanto quanto a posição na estrofe, também classifica quanto a tonicidade, a sonoridade e ao valor. Vamos conhecer. Quanto à posição na estrofe, as rimas, elas podem ser chamadas de cruzada ou alternadas. É aquelas em que o primeiro verso da estrofe vai rimar com o terceiro e o segundo verso vai rimar com o quarto. Então, elas se alternam. Então, a rima A, que é fatigada, vai rimar com a rima A, povoada, né? A rima B, vinha, vai rimar com a rima B, tinha. Então, a gente tem uma alternância aí. A, B. Existe uma alternada aí nas rimas. Ela pode ser também interpolada. É quando o primeiro verso da estrofe rima com o último verso e o segundo verso da estrofe rima com o terceiro verso. Então, ela fica A, B, B, A. No caso aí, cuidado, rima com animado, a rima A, com a rima A, e a rima B, instrumento, com lamento. Então, fica cuidado, instrumento, lamento, animado. Né? Então, fica aí nessa estrutura, A, B, B, A. Rimas emparelhadas, quando o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. Eles são emparelhados aí, em parzinho. Então, A, B, B. Nesse caso, escavada e estrada, desabrocha e rocha. Então, A, B, B. E elas também podem ser internas, quando rimam palavras que estão no fim do verso e no interior do verso seguinte. Querida e tecida. Aí. Então, salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Palio sagrado sobre a qual palpita a alma bendita do país da cruz. Então, querida rima com tecida e palpita rima com bendita. Tá? Então, ela é uma rima interna. Ela não rima com a última palavra do outro verso. Ela vai rimar com uma palavra que está no meio do verso. Desculpe, mais uma paradinha para espirro. Nossa, o vídeo já está em 20 minutos. As rimas misturadas, elas não têm esquema fixo, então elas podem rimar aleatoriamente, e os versos brancos ou soltos são aqueles que não têm rima, tá?